Oiê, vamos falar da UEA? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder entender um pouco mais da redação da UEA e inclusive você se inspirar para poder escrever um bom parágrafo de introdução, eu quero aqui analisar com vocês 5 exemplos de parágrafo de introdução. Então, eu já gravei alguns outros vídeos falando de 3 exemplos de parágrafo de introdução e 4 exemplos de parágrafo de introdução, mas aqui eu vou fazer um pouco diferente. O que acontece é que nos outros 2 vídeos eu analisei 3 exemplos de parágrafo de introdução, aos quais todos eram a respeito do mesmo tema, apesar de eu ter falado sobre um que era muito bom, um que eu achei diferente e um que eu gostei. Inclusive no de 4 exemplos de parágrafo de introdução, eu também analisei 2 que eram de nota máxima, um que era bem parecido com o Enem e um que eu achei também diferente, que até mesmo você pensaria que não poderia fazer. Só que nesse vídeo eu vou analisar de 5 temas diferentes. Como que vai funcionar? O primeiro deles vai ser de uma nota redação máxima da UEA macro, então de quando as pessoas vão fazer diretamente o vestibular sem fazer o sistema seriado. O segundo vai ser sobre uma nota máxima do CIS, que também é uma outra forma, porque muitos alunos acham que é diferente a forma de corrigir, mas na verdade é a mesma, só que eu quero trazer como que se você tivesse o tema da UEA CIS, como que seria trabalhado. O que não é muito diferente, mas muitas pessoas acham que o CIS não é a mesma coisa que o macro e tentam achar conteúdo específico do CIS e acabam se frustrando porque acham que não é a mesma coisa do que o macro. Mas é, e aqui eu vou analisar um parágrafo de introdução, nota máxima do CIS. A partir daí, vamos ter também um parecido com o Enem. Muitas pessoas estudam primeiro para o Enem e depois vão para a redação da UEA, o que é muito comum e o que eu também entendo, até porque você tem outros vestibulares, você pode entrar também por conta da nota do Enem. Então aqui eu quero mostrar como que você já conheceu o exemplo de estrutura de redação do Enem, pode te ajudar na UEA também. A partir daí, temos um que parece que você não pode fazer, que é aquela coisa que muitos alunos ficam pensando, eu não posso escrever uma introdução desse jeito porque senão eu perco ponto. Aqui eu vou mostrar que não, você tem aqui uma redação de uma pessoa que passou em medicina e ganhou pontos, não tem problema nenhum. E por fim, um que eu gostei. Eu também tenho que colocar coisas que eu gosto aqui, porque é mais para vocês poderem perceber o que são coisas que chamam a atenção de um corretor. Não que eu seja corretor oficial da UEA, muito longe disso, mas são coisas que são tão diferentes que eu acho que mostra também para alunos uma coisa diferente de fazer em redação. E lógico que aqui eu não tô tirando essas redações do que eu achei ou do que eu penso e também do que eu criei, mas são redações de pessoas que passaram em medicina e estão, inclusive, cursando medicina ou até mesmo acho que já concluíram, porque a gente vai ter lá do Desempenhos Med. Essas redações, inclusive, são de vários anos diferentes, como a gente vai ter desde das cartilhas 2024, 2023, 2022, 2021 e 2020. O link para você poder ver o Drive do Desempenhos Med tá aqui embaixo do vídeo, ou você pode escanear esse código QR para dar uma olhada também. É um trabalho muito legal que as pessoas fazem de se unir, trazer esse conteúdo, trazer as redações para que a gente possa analisar e possa estudar também. Mas também tem outros conteúdos, como por exemplo, programa de estudos, até mesmo você saber como que funciona o UEA e até mesmo dicas do que você tem mesmo de como viver a cidade para você poder estudar da melhor forma possível. Então, é um trabalho muito legal que eu acho que vocês têm que valorizar, assim como também vocês têm que dar uma olhada. Então, para a gente poder começar com o que a gente tem do exemplo de uma redação, nota máxima de um parágrafo de introdução, eu vou aqui analisar o que a gente tem do tema de redação da UEA 2020, que foi aplicada em 2019, que temos como com a frase temática lista suja do trabalho escravo entre a proteção aos trabalhadores afetados e o direito de defesa das empresas. Lembrando que a nota máxima é de 28, então a gente vai ter essa redação com a nota 28 também. Vamos analisar aqui, então, como que fica o parágrafo de introdução. No Brasil, formas de trabalho análogas à escravidão não são eventos novos. Esse contexto é observado no século XIX, quando Dom Pedro II, em parceria com países europeus, trouxe imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. Contudo, esse regime de contrato entre o governo brasileiro e os estrangeiros revelou-se danoso, tendo em vista o endividamento excessivo dos trabalhadores e as péssimas condições de trabalho. Dessa forma, é perceptível que a sociedade brasileira compreende historicamente o fenômeno do trabalho escravo, porém mantém-se passiva diante do cenário atual. A fim de mudar isso, é necessário que mecanismos de vigilância sejam intensificados, tal qual as listas sujas do trabalho escravo, para proteger o proletariado e permitir o direito da defesa dos patrões. Aqui eu quero que você analise o que talvez muitas pessoas possam ter errado nesse tipo de tema se tivesse que encarar ele hoje em dia. Se você analisa as palavras da linha temática especificamente, você vai ver que aparece um entre, o que significa que você precisa falar das duas partes. Você não vai falar apenas
apenas do que você teria desse tema, de você falar da proteção dos trabalhadores afetados ou apenas do direito da defesa do que você vai ter das empresas. Você precisa apontar os dois lados. Quando que um começa a ser a defesa dos patrões e quando que um começa a ser o direito dos trabalhadores. É uma coisa que você precisa prestar atenção quando você tem temas com a palavra entre. Então aqui a gente vai ter essa redação colocando-se muito bem com essa apresentação desse cenário mais geral, falando de como que a gente tem do trabalho escravo. Não necessariamente precisaria ser com que a gente teria falando do trabalho escravo de forma generalizada com a que a gente tem do repertório do Dom Pedro II, mas poderia ser de qualquer outro tema que a gente poderia ter, como por exemplo a Constituição Federal garantindo o direito ao trabalho. Perceba que aqui o ponto mais importante do que a gente tem dessa redação é colocar de forma explícita que você lê os textos motivadores e você compreende o que vai ser discutido a partir dos próximos parágrafos. Então é perceber que você colocou um repertório, você aproxima com todas as palavras do tema, então aqui a gente consegue encontrar as partes de trabalho escravo, também temos a parte da lista suja do trabalho escravo, temos de proteger os trabalhadores e o direito de defesa dos patrões. O que vai acontecer é que, apesar disso ser uma redação nota máxima, isso ser mais um pitaco meu, eu acho que aqui faltam as teses que vão ser trabalhadas. Mas isso é uma evidência que muito provavelmente nos próximos parágrafos de desenvolvimento isso vai ser explicado. É uma redação muito bem organizada, eu sempre sugiro que você já coloque o que vai ser discutido no desenvolvimento número 1 e 2 ao final do parágrafo de introdução. Porque o corretor já olha procurando, falando, tá, então eu tenho que achar isso nos parágrafos de desenvolvimento. Mas, mais uma vez, eu tô falando aqui pra você, é uma redação nota máxima, não tem erros do que tem dos corretores. Então aqui eu tô falando mais de uma preferência do que de fato é uma coisa que vai te tirar pontos. É, por exemplo, eu que gosto de pegar a televisão e colocar o volume em múltiplo de 3. Isso faz muita diferença? Não. Se a pessoa colocar em 16 e o volume tá bom, eu vou lá e troco? Não, porque é mais um pitaco meu do que alguma coisa que vai realmente mudar a vida da pessoa. Esse parágrafo de introdução é de uma redação nota máxima do que temos do CIS 3 de 2022, que teve a pergunta temática: por que a produtividade tóxica está cada vez mais presente na sociedade atual? Como a redação ela tem a nota máxima de 10, que é diferente do que a gente vai ter do OEA Macro, que coloca como 28, temos aqui uma redação com a nota 10, que vai ter o seguinte parágrafo de introdução. A obra cinematográfica Cisne Negro retrata a história de uma bailarina com o sonho de ser a protagonista perfeita em sua amostra de dança. No entanto, a personagem se expõe ao limite da sua capacidade física e acaba sofrendo um acidente a fim do espetáculo. Fora das telas, nota-se que a busca constante pela alta performance mostrada no filme está cada vez mais presente na sociedade brasileira atual, caracterizando a produtividade tóxica. À luz do exposto, é preciso analisar as principais causas desse entrave, com destaque para a cultura capitalista e a defesa da meritocracia. O que eu quero que você perceba, então, que nessa redação nós temos também um trabalho muito bem estruturado do que a gente tem da análise dos textos motivadores a seu favor. A gente pode analisar que quando a gente vai o que a gente vai ter do texto motivador número 1 da OEA CIS 3, a gente vê que há uma explicação do que caracteriza como chamado mito da produtividade, e inclusive também vai se fazer como consequência a produtividade tóxica e como que isso influencia-se na vida das pessoas. Então aqui é perceber que a redação da OEA não é a respeito de você já conhecer o tema e ter uma opinião formada, mas que muitas das vezes é organizar as ideias que existem já no que você tem dos seus motivadores para você montar uma redação muito bem organizada. Lembre-se que redação da OEA é organização e não você ter uma inovação, não há um critério de originalidade ou alguma coisa que te diga, tipo, nossa, essa pessoa fez algo extremamente inédito, vamos dar uma pontuação para ela. Não, é mais organização. Aqui talvez eu colocaria 2 pitacos se eu não tivesse lido a redação completa. Eu quero que você perceba que muitas das vezes quando a gente fala de gramática, a gente tem que muitas das vezes os alunos, eles ficam com um certo receio ou querem coçar a mão por utilizarem estruturas que são muito comuns da oralidade. Se você percebe aqui no que a gente tem uma construção que fala aqui de acaba sofrendo um acidente. Normalmente, eu aconselho sempre os alunos que não utilizem esse acaba, porque acabar tem no sentido de finalizar. Tudo bem que aqui eu consigo entender na oralidade que acaba sofrendo como tem consequência de sofrer, mas eu quero que você perceba que você gasta muito mais linhas escrevendo acaba sofrendo, porque você poderia colocar sofre, assim como talvez o maior exemplo de como você desperdiça linhas escrevendo esse acaba acontecendo é quando você fala de acaba sendo, porque o acaba sendo você pode falar
Você pode substituir praticamente 10 letras por uma letra só e tem o mesmo efeito. Assim como também tem a construção de mostrada no filme está cada vez mais presente. Você poderia tirar esse cada vez mais todo e falar que está presente. Pronto, você também tem essa construção. Mas aí que vem o pulo do gato. Nessa redação, se você analisar ela completa, não tem mais esse uso dessa mesma estrutura. Existem outras estruturas que até têm o mesmo símbolo, o mesmo significado, que aparecem como aumentando, possui a tendência, existe, há e também que cresce, que vão fazendo com que a ideia que você utilizou dessas primeiras duas vezes mostra-se mais que você tem uma noção de que você consegue construir outras frases, mas aqui é só um alerta para você que, se você está escrevendo mais de uma vez o acaba e depois um verbo no gerúndio, ou se você escreve o cada vez mais, você pode sim escrever. Basta que você se limite a uma vez só, que aqui, como por exemplo, temos uma redação que é nota máxima. Agora, para a gente ir para um exemplo que seria muito parecido com o do Enem, vamos para o tema do OEA 2021 aplicado em 2020, com as palavras que a gente vai ter de uma pergunta. Censurar imagens de pessoas fora do padrão estético é uma forma adequada de combater o cyberbullying? A redação tem a nota de 26,460, de uma pontuação total de 28 pontos, e vamos ler então um parágrafo de introdução. Na série Black Mirror, um dos episódios ilustra o impacto do perfil virtual na vida real, sujeitando indivíduos a humilhação ou segregação caso não fossem compatíveis com o padrão estético e comportamental. Por analogia, o cenário às pessoas virtualmente distintas do utópico padrão social reforça atitudes preconceituosas e marginalizantes. Logo, isso configura-se ineficaz ao combate do cyberbullying. Já nesse parágrafo de introdução, uma semelhança muito grande com o que temos, com o que se fala da redação do Enem, é essa tendência de se utilizar muitas das vezes a série do Black Mirror para poder fazer uma analogia com o que acontece com a vida real, né? Com aquele padrão estético de, nossa, isso é muito Black Mirror. Mas é pra gente poder perceber que a gente tem um repertório, que ele se aproxima com a realidade e aí falar então das palavras do tema. Aqui eu poderia apontar um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo dessa redação é de fato do que temos, de como a gente consegue organizar uma redação para poder fazer com que a gente se aproxime das palavras do tema e deixar muito claro qual que é a organização das palavras do tema. Nós percebemos que aqui nós temos aqui apresentando-se que a gente tem essa limitação dessas imagens ser um combate ineficaz do cyberbullying. Ou seja, temos as palavras do tema e o posicionamento da pessoa que escreve a redação. Mas qual que é o ponto negativo? O ponto negativo, mais uma vez, eu acho que talvez eu colocaria como 2 pontos negativos, eu vou deixar um ponto negativo como extra, que seria o de como a gente tem essa falta de um gancho eficaz para a gente poder falar da realidade. Apesar da gente ter essa parte de como se coloca, né, que as pessoas virtualmente estão distintas do padrão, o tópico padrão social, eu acho que poderia ser um pouco mais bem trabalhado de como falar de como a gente tem esse cenário que tem de uma série, como a gente tem essas semelhanças com o que se fala da realidade. Tudo bem, é uma introdução até que curtinha, com umas 5 linhas. Logicamente, na OEA, você trabalha com muito mais linhas nos parágrafos de desenvolvimento do que os parágrafos de introdução e conclusão. Mas aqui faltou uma certa conexão, que aí por isso que vai para aquele outro problema que eu falei para você antes, que é de quando tem a introdução que não explica quais são as teses a serem trabalhadas depois. Mas, mais uma vez, aqui tem uma nota com uma redação muito alta, então é mais uma questão de estética do que uma questão de realmente estar errado. Então, realmente, a gente tem alguns pontos positivos. O tamanho da introdução, um tamanho até que ok, e também essa conexão com que a gente vai ter falando-se com as palavras do tema é muito bem colocada. Mas eu talvez colocaria as teses para deixar muito claro para o que o corretor vai ter que procurar e também trabalhar uma linha ou duas para poder fazer uma conexão um pouco melhor do repertório com o que acontece com a explicação do tema, que muito provavelmente no texto motivador número 1 você vai encontrar essa informação com muita facilidade. A gente então analisar um parágrafo de introdução que talvez você ficaria com medo de fazer parecido. Vamos analisar um tema que fala da OEA 2022, que teve o tema aplicado em 2021, com a frase floresta amazônica entre os benefícios do agronegócio e os malefícios do desmatamento. A nota, inclusive, é de 25,45 de um total de 28. Vamos aqui analisar a introdução. No filme Tainá é retratada a história de uma menina indígena que vive na Amazônia. Nesse contexto são apresentados os riscos que as empresas madeireiras representavam à floresta amazônica, dado que ocorre o comprometimento da fauna e da flora, além de que é um sinônimo de prejuízo às comunidades tradicionais daquele local, como é mostrado
usado na obra cinematográfica. Paralelamente a isso, no cenário brasileiro odierno, é recorrente o debate entre os benefícios do agronegócio, os quais incluem a empregabilidade da população desempregada e o elevado incremento na economia, e os malefícios do desmatamento, dentre os quais estão a redução da área verde, bem como os efeitos negativos da dinâmica climática. Portanto, faz imperioso analisar de um modo mais criterioso sobre os impactos causados por essas práticas. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo até que muito bom do que a gente tem de um parágrafo de introdução que mostra muito claramente o que vai ser discutido nos próximos parágrafos de desenvolvimento, e inclusive dessa conexão feita do repertório para o que a gente vai ter a discussão das palavras específicas do tema. Talvez aqui o que eu acho que fez um ponto negativo seria esse excesso de teses que vão ser trabalhadas ao longo da redação. Perceba que aqui a gente vai ter, então, dois lados que vão ser defendidos quando a gente fala do entre. Lembrando que temos com entre a gente precisa apontar os dois lados, sendo o primeiro deles os benefícios do agronegócio e depois os malefícios do desmatamento. Quando ela fala dos benefícios do agronegócio, ela aponta que vai precisar falar da empregabilidade da população desempregada e o elevado incremento da economia. Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada no desenvolvimento completo. Tudo bem, se você fala que um é uma causa e um outro é uma consequência, isso é até que aceitável quando você coloca o desenvolvimento tal qual a gente tem depois, que a redução da área verde e os efeitos negativos da dinâmica climática, parece também que ela vai falar de causa e consequência. Porque quando você vai nos parágrafos de desenvolvimento, você precisa explicar como que isso acontece e também dar a justificativa de como isso acontece. Essas teses estão trabalhadas nesse sentido de que muito provavelmente ela vai dar causa e consequência, justificando e explicando. Mas esse tema precisa também fazer com que você una os dois para poder falar qual que é o limite de um. Quando que os benefícios do agronegócio começam a se tornar malefícios do desmatamento. Então a gente precisa fazer essa conexão. Por essa redação ter nota de 25/45 e também se você lê toda a redação, você vê que faz sim uma conexão. Mas esse é um problema. Para pessoas que conseguem fazer esse tipo de discussão, muito provavelmente não é a primeira redação que ela escreve, então ela já está acostumada a fazer esse tipo de organização. Se você está escrevendo e você acha que não consegue dar conta, é uma coisa que eu recomendo fortemente a você de não testa de você escrever demais. Quanto mais conciso, mais enxuto, mais direto ao ponto você consegue ser, melhor é para você se sentir seguro e se tornar claro para o corretor. Só que aqui é para você poder mostrar um exemplo de que, sim, aqui a gente consegue trabalhar muito bem as ideias, os parágrafos de desenvolvimento são muito bem construídos, mas é para você poder perceber que sim, dá para você poder fazer um gol chutando para ele ou um gol de bicicleta. O gol de bicicleta precisa de muito mais coisa e muito mais preparo. Mas não é um gol errado. Mas também você precisa pensar, um gol chutando pro gol dá no mesmo ponto. E agora pra gente analisar uma introdução que fala de uma coisa que tem um repertório bem diferente, que inclusive eu gostei, vamos aqui ver o repertório do que a gente tem de uma redação de da UEA 2024, que foi aplicada em 2023 com o tema "É possível viver a democracia em um país tão desigual como o Brasil". A redação, inclusive, tem a nota de 24,180. Lembrando que a redação de todas aqui que eu estou analisando são pessoas que foram aprovadas em medicina. Então, não somente elas têm altas notas, mas também são de pessoas que foram aprovadas. Vamos analisar aqui o parágrafo de introdução. O lema positivista "Ordem e Progresso", expresso na bandeira nacional, não reflete a realidade vivenciada pela população brasileira, visto que o país sofre com a intensa desigualdade social, a qual afeta a estabilidade dos poderes regentes e, por consequente, o regime democrático. Além disso, a incerteza sobre a democracia é fruto tanto da exploração dos segmentos mais pobres quanto da radicalização dos ideais políticos. Logo, a possibilidade de viver em um país tão democrático, exige a ajuda de todos igualmente e não da dominação de classes elitistas sobre as classes populares. Aqui a gente pode perceber que vai também cair mais ou menos do mesmo problema do que a gente tem do parágrafo de introdução anterior. Aqui o repertório sendo utilizado é muito bom para você poder perceber que esse repertório ele encaixa em muitos outros tipos de tema de redação e a gente tem a discussão de falar sobre problemas brasileiros. Perceba que falar desse lema positivista é muito fácil para você poder encaixar ele como repertório coringa de qualquer outro tipo de tema de redação. Aqui vai cair um certo problema que é, a gente não tem apenas uma explicação a respeito do que a gente tem do reflexo dessa expressão sendo colocada na bandeira nacional, mas é que a gente tem algumas explicações que vão se acumulando. A primeira delas é falando que o país sofre com uma intensa desigualdade, que afeta a estabilidade dos poderes regentes e o regime democrático. Ou seja,
muito provavelmente eu vou ter que encontrar na redação explicando sobre como temos essa população brasileira que sofre uma intensa desigualdade social e também que tem essa instabilidade dos poderes regentes com um regime democrático. Depois disso, temos a incerteza da democracia, que fala da exploração dos segmentos mais pobres e da radicalização dos ideais políticos. Então, fica muitas ideias sendo trabalhadas que muito provavelmente em um parágrafo de introdução eu acho que talvez teria que ser um pouquinho mais enxuto. Eu acho que talvez são ideias que foram colocadas pontualmente que muito provavelmente podem ter sido trabalhadas ao longo da redação, mas é mais uma vez o que cai no outro exemplo que eu falei pra vocês, que é, eu acho que tem que ficar na parte segura, eu acho que você tem que ficar no sentido de tipo, vamos trabalhar com que eu consigo ter muita garantia. Tudo bem, é uma redação com nota 25, é uma nota que tem uma redação muito alta. Então, muito provavelmente, não é a primeira redação que a pessoa faz. É uma característica de muitos alunos que escrevem muitas redações, participam de cursos de redação e escrevem com muita frequência e debate. Então, eu acho que cai naquela coisa de que, tipo, nossa, eu tenho muito pra falar e eu quero falar muito. Eu acho que algumas redações que são nota máxima mostram que você pode ser conciso sem você precisar falar tudo. A redação da UEA é mais organização de ideias. Então, essas ideias que foram apresentadas aparecem também nos textos motivadores do que a gente tem da UEA 2024. Então, aparece também o que a gente tem uma charge mostrando da elite por cima do que a gente tem da massa pobre. Fala também do texto motivador que a gente tem da parte também do como a gente tem essa democracia, como ela é caracterizada e como que a gente faz pra gente poder conseguir perceber. Democracia, isso aqui que tá sendo analisado, dá pra viver no Brasil? Então eu acho que é mais uma ideia de que, sim, você pode trabalhar várias ideias numa redação da UEA, só que, número 1, você vai ter espaço suficiente? Número 2, você tem a manha de fazer isso? Aqui a pessoa tem a manha de fazer isso. Então eu tô falando pra você, se você quer trabalhar várias ideias, não é impossível, mas você tem que prestar atenção. Você consegue dar conta? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Ficam aqui, então, 5 exemplos de parágrafo de introdução da redação da UEA. Logicamente que tem vários outros exemplos lá no Drive Desempenhos Médio que eu ainda estou analisando para vocês poderem ver. Tem outros vídeos que eu já analisei, outros exemplos de parágrafo de introdução, mas aqui eu quero que você perceba a dinâmica de exemplos de introdução diferentes. Eu não quero que você fique sempre pensando que só tem um jeito de fazer a introdução. As introduções são meio parecidas, mas você vai percebendo que a ideia do que cada um vai trabalhando, ela é diferente. Então, sempre fique pensando que dá para você sim trabalhar de formas diferentes e nem sempre as pessoas vão ser exatamente iguais. Inclusive, você conseguiria fazer esses exemplos de introdução ou tem alguma pergunta sobre redação da UEA, sendo macro ou cis? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que meu curso de redação da UEA está disponível pelo valor de R$40 utilizando o cupom que você pode acessar pelo link aqui embaixo do vídeo ou você pode escanear por esse código QR com a câmera do seu celular. E lembrar que eu analiso exemplos de parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, redações completas de nota máxima e de outras notas e eu analiso também os antigos temas de UEA, tanto que a gente tem do macro, quanto do CIS 3 e do CIS 2. E você também vai ter esse acesso vitalício. Então, se você compra comigo desde a CIS 1, você vai ter o CIS 2 e o CIS 3 para poder estudar comigo com o conteúdo que é atualizado frequentemente. E caso você não goste do curso, você acha que não era exatamente o que você queria, dentro de 30 dias você pode pedir o reembolso total do curso sem problema nenhum. E assim como eu falei para você, eu já fiz outros 2 vídeos aos quais eu já analisei também outros exemplos de parágrafo de introdução. Tem esse vídeo aqui, que é um pouco mais antigo, ao qual eu já fiz uma análise de parágrafo de introdução com 3 exemplos, mas também tem outro que eu já fiz sobre 4 exemplos de parágrafo de introdução. Então, muito provavelmente, talvez ano que vem, eu já faça um de 6 exemplos de parágrafo de introdução. Eu nem sei se eu vou ter que conseguir a ideia de fazer, mas a minha ideia é sempre conseguir trazer exemplos para vocês, cada vez mais atuais, com mais informação. Você pode até perceber que um vídeo é mais curto do que o outro, porque eu vou adicionando várias ideias. A minha ideia é sempre fazer com que você tenha uma certa calma, um certo seguro, você conseguir uma certa confiança sobre como escrever a introdução da UEA do jeito que você quiser. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!